Meus irmãos, muito boa noite. Eu gosto sempre de falar, aqui me traz recordações maravilhosas. Esse espaço físico é um espaço onde eu aproveitei e aprimorei os primeiros e dei os primeiros passos no entendimento do que significa o contato com o mundo maior, com a verdadeira pátria. Claro que num primeiro momento uma outra visão, mas depois concluí e percebi que a minha jornada estava mais próxima da doutrina espírita. Fiz opção pela doutrina espírita. Então esse ambiente aqui, ele é um ambiente energeticamente muito forte para mim. Muito bacana para mim. Eu tenho lembranças vivas muito fortes daqui e é fantástico aqui. Eu comecei sentado aqui antes de fazer as orações iniciais, porque a gente pode dar vários nomes e significarem as mesmas coisas, mas o Evangelho de Jesus, poderia ter falado o Evangelho sobre Jesus, e o cartaz lá já está, olha lá que beleza. O Centro Espírita, dentro da maior simplicidade possível, tem o papel primordial de levar a público o Evangelho de Jesus. Olha que bacana. É sugestivo demais. Estava conversando agora, antes de começar o estudo da noite com o Eduardo, falando que eu acho importante nas palestras públicas que essas palestras sejam de cunho evangélico e não doutrinário, porque os assuntos doutrinários, os assuntos pertinentes à doutrina espírita requerem um pouco mais de compreensão, muitas das vezes a necessidade de um debate um pouco mais profundo, e que muitas das vezes não é o objetivo da palestra pública. A palestra pública é para a gente deixar claro, na maioria das vezes, para os espíritas, é despertar interesse em algum tipo de conhecimento, de uma nova visão. E para os visitantes que as primeiras vezes vêm à casa espírita, é deixá-los cientes de que nós trabalhamos em nome de Jesus, que nós trabalhamos com Jesus, que nós somos eminentemente evangélicos, porque seguimos o Evangelho, e somos eminentemente cristãos, porque acreditamos nesse Cristo. Então, por isso, da necessidade dos temas evangélicos. Muito antes de querer esgotar também qualquer tipo de assunto, também comentava com o Eduardo que há um tempo, há uns meses atrás, na nossa casa SEAC, começando uma vez no Encontro das Casas, no Renascer, e algumas outras vezes na SEAC, nós tivemos, acreditem vocês, 5 palestras sobre o mesmo tema, a parábola do bom samaritano. E o incrível, 5 palestras sobre o mesmo tema, e 5 palestras completamente diferentes. Completamente diferentes. A gente que está no movimento espírita trabalhando, a gente tem essas, sem querer essas provas, mas a gente tem essas situações que a gente encara como puxão de orelha. Uma das últimas, muito interessante, que nós tivemos lá na SEAC tivemos umas 4 ou 5 palestras públicas onde todas estavam relacionadas ao culto do Evangelho no lar. Lembram disso? Também aquilo despertou para a gente assim, opa, nós precisamos pensar um bocadinho isso aí. Temos outros exemplos. Bom, então muito antes de querer esgotar o assunto a respeito do Evangelho do Cristo, eu quis essa noite trazer só um pouco que a gente possa entender e discutir algumas coisas a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele relacionado basicamente com um capítulo do Novo Testamento, que eu tomo agora como base, é o que eu estudo, é a tradução do Haroldo Dutra, que é o capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Nós vamos chegar lá na frente e discorrer um pouco mais sobre esse capítulo. Bom, inicialmente, eu trouxe para a gente fazer algumas definições iniciais. Primeiro a gente definiu o que é Evangelho.
Se a gente pegar na internet hoje, que é muito comum, as definições são conjuntos dos ensinamentos de Jesus Cristo. Eu acho que todos nós concordamos com essa definição, que é interessante. Uma outra definição: os evangelhos são um gênero de literatura do cristianismo primitivo que conta a vida de Jesus, a fim de preservar seus ensinamentos ou revelar aspectos da natureza de Deus. Então, teoricamente, isso a gente já sabe, que o evangelho são descrições dos passos e da vida desse Cristo que nós chamamos de mestre e guia. Bom, Jesus disse que não veio destruir a lei. Algumas pessoas escreveram sobre a vida desse mestre, desse guia, os 4 evangelistas. Vamos nos ater a esse detalhe, sem entrar nas considerações sobre os textos apócrifos, que seriam outras questões, outras possibilidades de análise. Mas, tratando dos 4 evangelistas, que trazem a história da vida do Cristo, um primeiro ponto curioso que nós poderíamos nos perguntar: então, se esse Evangelho, esse Novo Testamento traz as passagens da vida do Cristo, qual a necessidade do Evangelho segundo o Espiritismo? Eu, quando era criança, sabe que na minha casa sempre teve o Evangelho segundo o Espiritismo, mas sabe que esse era um ponto que me deixava um pouco... Eu me sentia, sério para vocês, eu não comentava muito com as outras crianças que nem em casa tinham o Evangelho segundo o Espiritismo, eu achava uma coisa um pouco meio profana. Mas se Evangelho é tudo Evangelho, por que nós temos um Evangelho aqui em casa segundo o Espiritismo? E minha avó, alguns aqui se lembram dela, a avó Judite, a gente fazia isso há mais de 40 anos atrás, o Evangelho do lar lá em casa. E eu achava esse troço um pouco, eu criança, mas se é Evangelho, por que o Evangelho segundo o Espiritismo? Por que a gente não faz o Evangelho na Bíblia, pega a parte do Novo Testamento e faz? Eu, criança, tinha um pouco essa argumentação. Sabe que essa argumentação perdurou por muitos anos, mesmo depois de eu estar envolvido no movimento espírita, fazendo parte dos movimentos espíritas, frequentando. Eu ficava um pouco... Será efetivamente necessário? Aí a gente começa a voltar no motivo, no surgimento da doutrina espírita, quando começa o movimento das mesas girantes, quando Allan Kardec, até então Hippolyte Lyon, começa a fazer a codificação espírita, e a gente percebe que a codificação por si só já nos dá indícios do porquê desse questionamento meu. Se a gente perceber a sequência da codificação espírita, ela já nos intui a fazer um estudo profundo da doutrina de uma forma um pouco sui generis, uma forma exclusiva que a doutrina nos propõe. Vejamos, primeiro ele começou, segundo o cronograma da própria espiritualidade, com um livro de perguntas e respostas sobre o que seria o espiritismo, o que seriam os espíritos. Depois, a própria espiritualidade o induz a fazer a codificação do livro dos médiuns. Então vejamos bem, primeiro ele define as considerações do que é o espiritismo, do que é a espiritualidade. Depois ele nos ensina a fazer contato com esse mundo do pós-morte, esse mundo que não digo nem paralelo, ele é um mundo completamente interligado, porque paralelo da ideia de andar paralelo, a definição de paralelismo são duas retas paralelas que nunca se tocam, e não é verdade. O mundo do espírito, ele não só nos toca, como faz parte da nossa vida. Então não é um mundo paralelo, é um mundo junto, o mundo é um conjunto. Tem algumas definições, uma colega nossa da casa costuma falar que parece
aquela gelatina com pedacinhos de fruta dentro, entende? Então o mundo físico e o mundo espiritual é isso aí. É esse imbróglio todo, essa mistura toda. Bom, então olha que bacana que a espiritualidade já nos dá de dica. Concebemos as definições, Livro dos Espíritos. Aprendemos a fazer contato com o mundo espiritual, bacana. E a partir daí, o que a espiritualidade espera de nós? Que todas as nossas ações, todas as nossas pesquisas, todos os nossos estudos sejam efetuados segundo parâmetros doutrinários espíritas. Por isso que o Evangelho tem o nome de o Evangelho segundo o Espiritismo. Percebe? Olha que bacana. O céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. A Gênese, os milagres, as predições, segundo o Espiritismo. Então isso já é um convite para que a partir do conhecimento e do contato com a doutrina espírita, nós possamos começar a fazer as nossas análises segundo a ótica da doutrina espírita. Então, este é o motivo pelo qual a espiritualidade achou por bem que fossem retirados pontos importantes que merecessem uma análise, segundo a visão espírita desse todo que é o Novo Testamento. Bom, onde que está definida essas considerações? Quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, na folha de rosto dele logo, ele já dá uma dica para a gente. Olha, o Evangelho segundo o Espiritismo, a explicação das máximas do Cristo em concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. Nos traz uma mensagem importante e que é de fundamental importância para as visões espíritas, que é a situação da fé raciocinada. Não existe espiritismo sem fé raciocinada. Isso é ponto básico. Nós precisamos ter e desenvolver essa capacidade do raciocínio. Porque quando nós estudamos lá na Gênese, depois de vários entremeios doutrinários que nós fomos passar, nós vamos perceber que nós só passamos a ser espírito efetivamente com identidade. O que nos diferencia do animal é que nós deixamos de ser instintivos e passamos a ser racionais. Isso está lá na Gênese. Então, é por isso que a doutrina espírita fala tanto dessa questão da fé raciocinada. Porque é ponto básico em ser espírito ter raciocínio. Esse é um ponto básico. E ele chama atenção: não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão, face a face em todas as épocas da humanidade. Então, ponto básico para nós começarmos a falar desse evangelho, a questão da fé raciocinada. Logo depois, nas primeiras páginas do evangelho, tem um prefácio, que é do Espírito de Verdade. Ele diz algumas situações, mas uma colocação importante que ele faz é o seguinte: eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Isso está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma mensagem do Espírito de Verdade. Bom, isso vem dar apoio e dar ênfase no motivo do porquê que a espiritualidade achou por bem pensar determinados temas desse todo que é o Novo Testamento e analisá-los de forma muito profunda segundo a ótica da doutrina espírita. Se nós, seguindo aqui na análise do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, número 1, objetivo desta obra
entre dizeres maravilhosos, vamos nos ater só ao efetivamente princípio deste ponto. A espiritualidade começa a nos dar a seguinte informação: podem dividir-se as matérias contidas nos evangelhos, neste todo, em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensinamento moral. Se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsias, a última manteve-se inatacável. Qual é a última? Os ensinamentos morais. Diante deste código de ensinamento moral divino, a própria incredulidade se inclina. É o terreno onde todos os cultos podem se reencontrar. A bandeira sob a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam suas crenças, porque jamais foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda parte levantadas pelas questões de dogma. A gente percebe que as questões religiosas, se nós analisarmos as grandes diferenças que existem entre as religiões cristãs, são considerações dogmáticas. Não vamos entrar no mérito da questão, dos motivos socioeconômicos e políticos que levaram a algumas controvérsias nas interpretações dos textos do Novo Testamento, mas são questões dogmáticas. Questões de princípio, efetivamente, são as consonâncias morais, são comuns a essas religiões. Bom, esse é um aspecto importante da gente lembrar, que são esses motivos, então. A espiritualidade, percebendo que várias interpretações com vários fins, vários motivos eram dados à palavra do Cristo, ela intuiu, determinou, prejulgou, julgou, achou necessário que fossem extraídos desse compêndio que é o Novo Testamento, dos 4 evangelistas, os ensinamentos morais, que a espiritualidade julga ser os fatos essenciais do conto da vida do Cristo, desse evangelho, dessa boa nova. Bom, essa é uma questão importante, que é o que nos dá sustentação para saber do motivo. Então, com essas considerações, a gente já eu consigo cessar aquela minha primeira argumentação de saber o porquê e qual a necessidade do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu me senti satisfeito com essas considerações. Partir para uma segunda consideração. O que garante? A própria doutrina exige que eu faça uso de minha fé raciocinada. E minha fé raciocinada, então, pode passar pelo princípio de eu questionar, inclusive, essa obra. Isso é o uso da fé raciocinada. Eu posso questionar, inclusive, essa obra. Eu estou fazendo uso da minha fé raciocinada. O que me dá garantia, então, de seguir o Evangelho segundo o Espiritismo? Eu não preciso ter essa certeza, porque se eu não tiver essa certeza, ele vai passar a ser um livro de romance para mim. Eu preciso ter certeza. E nós temos alguns pontos que esclarecem essa dúvida também. O primeiro ponto foi no compêndio, no apêndice, no prefácio, quando o Espírito de Verdade disse: eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. O Espírito de Verdade nos dá
a entender que nós precisamos ter informações que vão elucidar melhor as passagens evangélicas ao longo dessa obra. Outro fato importante, lá no Evangelho, capítulo 14 do Evangelho de João, quando Cristo fala sobre o Consolador prometido, e aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 6, quando ele fala do Cristo Consolador, ele fala: se vós me amais, guardais meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas ele diz para os apóstolos: quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Bom, essa é a palavra do Cristo. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, que por sinal é um capítulo fantástico, é quase que um resumo do que é a doutrina espírita. Ele começa o capítulo falando: na casa de meu Pai tem muitas moradas. É um capítulo fantástico, capítulo 14 do Evangelho de João. Vale a pena chegar em casa e ler, ele é um capítulo pequeno, mas é fantástico. Olha como é interessante esta obra. Após esses dizeres que estão exatamente como o Evangelho, nós já temos aí o que o Espírito de verdade fala, lá no prefácio, que é chegado o momento de dissipar as trevas. E ele nos conta como Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo. Isso nos dá a ênfase da necessidade do Evangelho segundo o Espiritismo. Percebe? Se nós temos as questões evangélicas descritas no Novo Testamento, nós precisamos, como o Espírito de verdade disse, de nova forma de análise desses textos. Outro fato importante, usando a fé raciocinada: mas como saber se o que está escrito aqui foi escrito por quem, de que forma? Quem está enganjado no movimento espírita pode ter conhecimento das revistas espíritas, saber que a revista espírita foi criada porque determinados assuntos que eram propostos pela espiritualidade, Allan Kardec descrevia esses assuntos na doutrina espírita, na revista espírita. Essa revista espírita, de certa forma, circulava por um determinado número de pessoas, e essa revista espírita era o local onde Kardec recebia várias comunicações de várias partes do mundo, compilava, porque a base da doutrinária espírita, da codificação, é que só eram aceitos temas e eram inseridos nas questões doutrinárias que eram recebidos em várias partes por pessoas distintas. Inclusive, isso não está escrito em lugar nenhum, não, mas eu suponho que, inclusive, é por esse motivo que Kardec, Hipólito Lyon, antes de tornar-se Allan Kardec, que era o nome de uma terceira encarnação anterior dele, quando ele foi um gaulês, é por isso que ele fez parte de todo aquele centro de pesquisa do Pestalozzi. Porque se a gente analisar a codificação doutrinária espírita, ela é extremamente científica. Ela usou todos os conhecimentos de mecanismos científicos de análise para ser feito a codificação espírita. É impressionante. Eu tenho cá comigo que é por isso que a espiritualidade colocou Hipólito Lyon, falou assim: não, vai lá para o Instituto Pestalozzi, vai aprender como é que faz pesquisa científica, como
para você ter isenção, saber como codificar de maneira adequada. Bom, e aí, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente pode falar assim, mas então, como que foi escrita esse evangelho? Na introdução, não vou, é muito extenso, mas eu chamo a atenção que se vocês quiserem ler, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, autoridade da doutrina espírita, controle universal dos ensinamentos dos espíritos, descreve exatamente isso que eu estou dizendo aqui. E é de fundamental importância a gente ler essa autoridade da doutrina espírita, porque é o que vai fazer com que nós tenhamos certeza absoluta do que nós estamos estudando no final do Evangelho, ao longo do Evangelho. Porque a gente pega para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e vai logo nas questões capitulares. Esquece de outras questões extremamente importantes que fazem parte da obra. Se estão na obra é porque fazem parte. Uma dessas questões é a autoridade da doutrina espírita. É fantástico, vale a pena ler. É o que nos dá certeza, não só a respeito da obra, o Evangelho, mas de toda a codificação espírita. É fantástico. Outra coisa de extrema importância quando nós analisamos a questão doutrinária espírita, e isso inclui o nosso Evangelho, que a nossa proposta é fazer o estudo desse Evangelho, é a questão 982 do Livro dos Espíritos. Eu acho que é a questão que mais me faz ser espírita, porque eu acho que uma religião, uma ciência, uma forma de pensamento, uma doutrina, uma filosofia, onde se dispõe a deixar a razão livre, ela tem que ser boa. Porque olha a pergunta 982. É necessário fazer profissão de fé espírita e de crer na manifestação para assegurar nossa sorte na vida futura? A espiritualidade fala que não. Pelo contrário, o que garante a nossa vida futura não é ser espírita, é ser bom, é ser caridoso. Tanto que é uma máxima da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo não há salvação. Então esses aspectos dão robustez aos livros doutrinários. São por esses aspectos que a gente pode pegar e com convicção abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base da nossa análise hoje, e ter tranquilidade para analisar os textos contidos aqui. Bom, então agora vamos tecer alguns comentários, algumas curiosidades a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Como estudar o Novo Testamento e o Evangelho segundo o Espiritismo? Nós vamos usar de dois recursos básicos. Primeiro é a análise simples, mas com critério do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. O outro ponto que nós vamos observar vai ser o Evangelho, o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, onde o próprio Cristo nos dá a receita de como interpretar o que está escrito sobre ele. É fantástico. É fantástico. Bom, alguns exemplos que nós temos que ter da importância de quando nós pegamos para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós lermos efetivamente a obra toda. Nós temos que lembrar que existe prefácio, introdução, nós temos o objetivo da obra, a autoridade da doutrina espírita, e nós temos outros assuntos relacionados. Eu selecionei dois aspectos para chamar a atenção da gente aqui. Bom, notícias históricas, é o terceiro item da introdução.
fala várias coisas e fala, entre elas, quem são samaritanos, nazarenos, publicanos. Isso é de tamanha importância que, se nós lembrarmos que está aqui, no capítulo 16, item 4, a parábola de Jesus na casa de Zaqueu. Lembra quando Jesus está entrando, Zaqueu sobe no sicômoro, ele fala: hoje eu vou pernoitar na sua casa. Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, faz questão de dizer, capítulo 16, item 4. Item 4. Bom, quando Jesus faz questão de falar com Zaqueu, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala o seguinte: o Evangelho, não vou contar a parábola, que não é o nosso motivo, mas depois da parábola, no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito assim: ver introdução, ler sobre publicanos. Percebe que a própria espiritualidade chama a nossa atenção que, para a gente ter um domínio total do que significa Jesus ir à casa de Zaqueu, sendo Zaqueu um publicano, eu preciso ter plena noção do que é ser um publicano. E é por isso que esses itens foram colocados no princípio do Evangelho segundo o Espiritismo. E são pontos que muitas das vezes a gente passa de ser percebido e não se dá conta dessas questões. O nosso motivo aqui hoje, meu motivo aqui hoje, é exatamente chamar atenção para esses pontos. Percebe como é que é importante? Um outro ponto que eu chamei a atenção aqui, outro dia eu ia fazer uma palestra lá, um estudo lá na SEAC, e de manhã mandaram uma pílula do Evangelho, onde aquele rapaz que faz a pílula do Evangelho, se o nome dele, ele fala, hein? Ricardo. Ele fala assim: Jesus Nazareno. Aí eu comecei a falar assim: Jesus não era nazareno. Olha, mas ao mesmo tempo era. Percebe como a todo momento, ou nós façamos uso da nossa fé raciocinada, nós não vamos entender o que nós estamos falando. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo está descrevendo o que é ser nazareno. Olha, vamos ler. Esse é legal. Olha que bacana, ó. Nazarenos, nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto, seja pela vida, seja por um tempo, de conservar uma pureza perfeita. Eles se obrigavam à castidade. Nós não temos informação absolutamente nenhuma se Jesus foi casto ou não. A abstinência de álcool, Jesus não era abstênico. Jesus consumia álcool, consumia vinho. Prova disso é a última ceia. Está no Evangelho de Mateus 26, versículo 29. Vou ler já já. E a conservação da sua cabeleira. Nesse aspecto, Jesus usava a cabeleira. E olha que engraçado, se Jesus tivesse sido nazareno, eu acredito que a espiritualidade tinha colocado o nome dele aqui. Porque sabe quem são os nomes de exemplo de nazarenos? Sansão, Samuel e João Batista. Percebe como é que é importante? Olha, é uma análise simples, né? Simples. Então, no primeiro momento, quando ele fala lá na Bíblia do Evangelho, Jesus era nazareno, no primeiro momento Jesus não era nazareno. No Evangelho de Mateus 26, 29, ó, na última ceia, tem um momento que Jesus fala assim, olha, na última ceia pascal: eu, porém, vos digo, não mais beberei a partir de agora, desde fruto da videira, até aquele dia em que o beba convosco. Se ele não vai beber a partir de agora, é porque antes ele bebia. Então, se Jesus não era abstênico de álcool, ele não era nazareno. Percebe? Parece simples, né? Olha que diferença que faz entre você falar Jesus de Nazaré e Jesus Nazareno. Parece simples, mas a resposta está aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo. Só que aí,
nós temos que ter também, para estudar a doutrina espírita, um pouco de boa vontade. Senão a gente pode entrar em entremeios que a gente não tem capacidade intelectual, sejamos francos, para entrar nesse meio. Nós não compreendemos o mínimo, ainda mais se formos entrar em determinados assuntos. Por que então nós temos que ter boa vontade? Porque também conclui o Evangelho segundo o Espiritismo. Mais tarde, os judeus deram esse nome também aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Então, gente, se os primeiros cristãos passaram a ser chamados de Nazareno, nada mais justo também que a gente chamar Jesus de Nazareno, não é verdade? Mas desde que a gente tenha o entendimento do porquê das coisas. Olha como é que é simples, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós passamos a ser percebidos. Vocês já tinham percebido essa questão de Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno? Percebe? Uma coisa simples. Está aqui no comecinho, na parte de introdução da doutrina espírita. Parece simples, mas isso mostra para a gente como determinados erros muito simples e muito banais podem perder todo o estudo que nós fazemos a respeito da vida do Cristo. Quem que de nós... Bom, nós cozinhamos. Nós sabemos, gente, que 3 colherzinhas de sal é 3. Se você pôr 4, estragou a receita. Se pôr 2, estragou. Não tem jeito. Massa, não tem jeito. Então nós temos que ter esse critério. E percebe como está aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Parece simples, né? Outro aspecto interessantíssimo é o capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Capítulo 13 do Evangelho de Mateus ele fala a introdução, Jesus saindo de casa, como ele começa normalmente o conto das parábolas. Jesus sai, fica no porto, senta no barco, vai começar a parábola. Bom, aí ele vai descrever do capítulo 13, versículo 3 ao versículo 9, a parábola do semeador. Nós lembramos da parábola do semeador? Não precisamos, acho que ler, né? Precisamos. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente. Por não haver profundidade de terra, raiando o sol, foi crestada, e por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu sobre espinheiros. Os espinheiros subiram e os sufocaram. Outra parte caiu sobre a terra boa e dava fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todos nós já ouvimos essa parábola. A gente tem um costume normalmente nos estudos dos evangelhos. Por isso que eu falei, em casa deem uma olhada no João capítulo 14, mas no capítulo todo, vai ver que sequência legal, parece que é um introito do que é a doutrina espírita. O capítulo 13 a gente vai fazer análise, a gente vem aqui e faz análise da parábola do semeador. Aí parou, aqui agora a gente iria começar a fazer um estudo da parábola do semeador. A gente normalmente não dá sequência no raciocínio lógico da coisa, porque isso aqui continua. No versículo 3.10, já veio o seguinte: aproximando os discípulos lhe disseram, por que lhes fala em parábolas? Em resposta lhes disse, porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não foi dado. Pois aquele que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem será tirado dele. Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz,
Ouvireis com os ouvidos e não compreendereis. Vendo, vereis e não enxergareis. Pois o coração deste povo se tornou cevado. Com ouvidos pesadamente ouviram, seus olhos se fecharam. Para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração e se voltem para eu os curar. Se voltem para que o Cristo os cure. Olha que bacana. Então ele conta a parábola do semeador. Já tinham prestado atenção nessa sequência? Os apóstolos perguntam, mas por que você conta em parábola? Ele fala, porque eles não estão preparados para ouvir. E aí Jesus faz uma coisa maravilhosa, não sei se vocês já perceberam. Entre todas as parábolas de Jesus, a única parábola que Jesus dá explicação é a parábola do semeador. Já perceberam isso? E é um roteiro que ele nos ensina a interpretar as parábolas. O próprio Jesus ensina e a gente passa batido, não aproveita isso. Quer dizer, não sei. Nós precisamos pensar isso. Dando sequência a isso, aí Jesus continua, olha, por isso é que eu falo por parábolas, para que ouçam quem tem necessidade de ouvir, que queiram ouvir, queiram voltar até mim para que eu explique. E aí ele prossegue, olha, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois amém vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Vós, portanto, olha aqui o Jesus ensinando para nós a interpretar a parábola. Vós, portanto, ouvi a parábola do que semeou. Ele continua, olha que bacana. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o malvado e se apodera do que foi semeado no seu coração. Este é o semeado à beira do caminho. Jesus está ensinando, olha que bacana. O semeado sobre solo pedregoso é o que ouve a palavra, recebendo-a imediatamente com alegria. Porém não tem raiz em si mesmo, mas é transitório. Ocorrendo provação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. O semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas a ansiedade da era e o engano da riqueza sufocam a palavra e torna-se infrutífera. O semeado sobre boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, o qual frutifica e produz 100, outro 60, outro 30. Olha que sequência perfeita desse capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Ele conta a palavra do semeador. Os apóstolos questionam do porquê dele dizer em parábolas. Ele fala o porquê de dizer em parábolas. E ele mesmo explica o que ele quis dizer dessa palavra. Olha que coisa fantástica. É maravilhoso isso. E muitas das vezes a gente não se dá conta dessa sequência. A gente não observa esse detalhe mínimo, porque a gente muitas das vezes não tem uma lógica racional de estudo, de análise, de interpretação. E mais interessante ainda é quando a gente vai analisar esse capítulo de Mateus, como que ele se comporta no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí é mais bacana ainda, porque a parábola do semeador está no capítulo 17, aqui no Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 13, tem a parábola do semeador, porque Jesus falou por parábola e a explicação da parábola. Perfeito? O Evangelho segundo o Espiritismo não está assim. Olha que bacana. Por que será? No Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro a parábola do semeador está no capítulo 17. Sede perfeitos é o nome do capítulo, item 5.
é o que corresponde o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9, e os versículos de 18 a 23. Estão aqui, no capítulo 17, sede perfeitos. Esse entremeio do porquê Jesus falar em parábolas já está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Item 3. Olha que bacana. Isso tem que ter um motivo. Isso tem que ter uma lógica. Ou a gente não fala que o acaso não existe? Então, o acaso não existe, leia Kardec. Né? A gente põe isso no carro, mas para os outros, para a gente, né? Não, isso deve ser acaso. Aí eu falei, gente, isso tem que ter uma explicação, mas tem coisa da doutrina espírita, se você for procurar a explicação, a gente fica doido, não acha. Não tem capacidade para. Né? Isso deve ser para frente. Ou então alguém tem, né? E a gente não conseguiu encontrar essa pessoa para contar para a gente. Também tem isso, né? Mas aí eu fui lá no Evangelho de Lucas. Um detalhe maior ainda. No capítulo 24, a espiritualidade achou por bem, o capítulo 24, não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Ela começa primeiro descrevendo, não acenda uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas coloca-la sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie. E depois ele fala sobre a questão da pergunta por que Jesus falar em parábolas. Parece que no Evangelho segundo o Espiritismo ficou desconexo o texto, né? Aí quando a gente vai no Evangelho de Lucas, quer ver que esse aqui eu não anotei, mas eu acho rapidinho, quer ver aqui, ó. Evangelho de Lucas, deixa eu ver aqui, Evangelho de Lucas, acho que 21. Não, Marcos, que é Marcos? Espera, Mateus 13. Evangelho de Lucas 8. Bom, quando a gente vai no Evangelho de Lucas, a gente percebe que a explicação da parábola do semeador, que no Evangelho de Mateus são duas citações completamente distintas, a parábola do semeador e a palavra da candeia, ou a parábola da candeia, ninguém acende uma candeia para colocar. No Evangelho de Mateus elas estão desassociadas. No Evangelho de Lucas não. Elas são informações próximas. No Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus, a parábola do semeador é capítulo 13 e descreve sobre as candeias no capítulo 5, capítulo 4. No Evangelho de Lucas, não. A explicação da parábola do semeador é capítulo 8, versículo 9 a 15. E descrevendo aquela passagem sobre a candeia é capítulo 8, versículos 16 a 18. Percebe como tem determinadas situações desse Evangelho que por mais que a gente estude, são pontos que nós ainda precisamos estudar muito e observar. Eu não sei porque é isso. Eu vivo achando coisas que eu faço, não é possível, isso aqui não dá, não entendi. E eu acho que a gente não tem que ter a preocupação em ter 100% do domínio neste momento, nesta fase evolutiva que nós estamos. Nós não temos que ter 100% da preocupação do domínio da análise, a análise crítica e intelectual das obras doutrinárias, principalmente do Evangelho. Mas nós podemos sim ter domínio da questão moral proposta pelo Evangelho. Lembram da mensagem inicial?
era um chamamento à necessidade da gente fazer uma adaptação e o uso efetivo das questões da moralidade envolvidas no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meu objetivo essa noite era exatamente trazer esses pontos que são só curiosidades a respeito do Evangelho, sem a pretensão nenhuma de esgotar esse assunto, porque o assunto é extremamente vasto, extremamente grande. Uma curiosidade, Divaldo Franco, ele tem entrevista dele que ele fala que há muitos e muitos anos, independentemente das leituras que ele faz, ele 30 minutos por dia ele lê obra doutrinária, de forma cíclica. Começa o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Acabou, ele começa a ler tudo de novo. Ele faz isso há muitos anos, durante 30 minutos todos os dias. E com certeza nós temos plena certeza e plena convicção de que todas as vezes que ele lê a mesma passagem, ele tem interpretações completamente distintas, completamente diferentes. Porque essas passagens servem para nos dar suporte moral. E esse suporte moral, ele é como é uma questão filosófica e um pouco abstrata em determinados aspectos. Por que tem assim? Tem que ser assim? Porque ele tem que saciar a nossa sede do momento. E nós temos sedes distintas. Se isso aqui fosse pau, pau, pedra, pedra, ele mataria um determinado tipo de sede e as outras. E as outras necessidades cotidianas nossas, que aparecem ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa experiência reencarnacionista. Ele não atenderia, não suplantaria essas necessidades. Então a proposta hoje foi trazer só essas observações a respeito desse Evangelho segundo o Espiritismo. E mostrar como é que é importante a gente se ater aos mínimos detalhes, porque podem trazer informações que a gente passa desapercebido. Um exemplo foi a respeito do Nazareno e outras coisas mais, que a gente passa... Se a gente parar para analisar, eu assisti um estudo uma vez a respeito do nome dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E descrevendo uma moça, ela é do Rio, ela é até muito estudiosa da vida de Leon Denis, eu assisti essa palestra na FEAC. Ela falando a respeito do título, ela fez um estudo a respeito do título de cada capítulo. Capítulo 1, por que tem o título? Ela conseguiu encadear de forma impressionante uma sequência lógica no estudo do Evangelho, que é um negócio impressionante. Então a gente percebe que cada vez que a gente fala sobre o Evangelho, é uma expectativa nova, é uma experiência nova, é como se a gente estivesse entrando num carro desconhecido, andando, ou então num barco desconhecido, navegando por mares nunca antes navegados, né? É uma coisa impressionante. A gente só precisa estar aberto e procurar fazer com bom juízo o uso da fé raciocinada, que é de fundamental importância, porque ela é que vai direcionar a nossa perspicácia nas interpretações do Evangelho segundo o Espiritismo. Que eu possa ter despertado esse interesse por essas curiosidades do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente fala de vários temas, mas eu queria chamar a atenção para essas curiosidades. E imagine então outras obras como são tão curiosas. E com relação a esgotar os assuntos, eu fico muito tranquilo quando eu estou lendo, estou estudando a respeito dos temas propostos e das questões da doutrina espírita, porque uma coisa muito comum é a gente falar que quer ser feliz, né? Isso é muito comum. E quando a gente estuda a segunda parte do quarto livro da codificação, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, que é a segunda parte, ela trata das comunicações mediúnicas que ocorreram na Sociedade de Paris, nós podemos observar
que em todas as classes de espíritos sofredores, todas as classes que tiveram contato com a verdadeira felicidade são unânimes em dizer para a gente, quando eram perguntados sobre o que é felicidade, lembra qual era a resposta? Vocês não têm condições de entender o que é ser feliz. Então, se a gente não tem condições ainda de entender o que é ser feliz, nós podemos entender e nos acalmarmos que a nossa condição de entendimento pleno sobre outras coisas é ínfima. Um outro dado curioso do que nos espera no plano espiritual: em 1799, naquele Réveillon, quando estava para reencarnar Allan Kardec, que reencarnou em 1803, houve uma grande reunião no mundo espiritual, que inclusive estava emancipado Napoleão Bonaparte, e um dos convidados para aquela reunião, você sabe dessa história, foi Mozart. Participou dessa reunião, no Réveillon de 1799. E quando foi questionado se ele sentia falta das obras maravilhosas musicais que ele tinha escrito, ele falou assim: não sinto absolutamente nenhuma, vocês não têm noção do que são as músicas angelicais. Então fica para a gente só a curiosidade, uma curiosidade boa, de ir pesquisando e tentando se melhorar, para que efetivamente a gente possa amanhã ser um bocadinho só melhorzinho do que nós somos hoje, e por aí nós vamos pelejando, certo? Obrigado, boa noite, que eu possa ter conseguido despertar a curiosidade sobre o estudo do Evangelho.